Ai, que ótimo. Dei a aula inteirinha e só gravou 15 minutos. Continuando então de onde nós paramos. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Tá, paramos por aqui nesse quadro. Então nós vamos começar a partir dessa outra dicotomia que é a realidade e o pensamento. Na verdade, realidade e pensamento, gente, não é uma dicotomia saussuriana. Mas eu achei importante colocar esse aspecto aqui para a gente compreender. Então, a língua não é o reflexo da realidade. As palavras da língua não são etiquetas coladas sobre as realidades do mundo, nem do pensamento. Então, olha só, a gente tem um deslocamento aqui. Por muito tempo, lá com os racionalistas, eles pensavam que o pensamento era a tradução, a linguagem era a tradução do pensamento. E o Saussure mostra que é o contrário, é a língua que forma o pensamento. Então, a língua não é um reflexo da realidade, no sentido de que ela não está representando exatamente a realidade. Se a língua fosse um reflexo da realidade, nós teríamos uma palavra para cada coisa que existe no mundo, não haveria a possibilidade de polissemia. Então, por exemplo, vocês só sabem que eu estou falando da manga da camisa porque eu estou falando exatamente que a manga da camisa foi costurada. Se eu falar somente a manga, não tem como você saber de qual manga eu estou falando, percebe? Então, há um problema aí de representação da realidade, porque senão nós não teríamos essa duplicidade de manga da camisa com a manga fruta, teria um nome para cada uma dessas coisas. Isso não acontece. Então, a língua, ela ultrapassa essa noção de lista de termos e de tradução de palavras. Então, se a língua fosse exatamente a representação da realidade, nós não teríamos diferentes línguas, né? Porque ela representaria exatamente a realidade e a realidade, melhor, representaria as coisas do mundo. E uma caneta que é aqui para mim é a mesma caneta que é lá na França. Por que que uma chama, não sei como é que é caneta em francês. Então, é a caneta aqui e é pen lá nos Estados Unidos, porque daí lá nos Estados Unidos eu sei. Então, a gente não teria essa divergência, compreende? Então é isso. Então vamos lá para passar dessa noção de realidade e pensamento, a gente chega então no signo e no significado, porque vai ao encontro dessa noção de representação da realidade. O signo está aí. Então, o Saussure vai falar para a gente que a língua ela é um sistema de signos. Já estou esquecida, estou cansada, que já é a segunda vez estudando essa aula. Vamos lá. A língua é a representação, a língua ela é um conjunto de signos. Vamos lá. Como que se forma o signo? O signo ele é formado a partir do significado e do significante, que nós temos outra dicotomia, significado e significante. O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Isso aqui é muito importante. Tá? Então, o que é o conceito? O conceito ele é a ideia, mas ele não é a coisa em si. Então, o signo vai juntar a imagem acústica com o conceito. O que é a imagem acústica? É aquilo que eu falo e produzo uma imagem na sua cabeça. E isso vai formar. Então, quando eu falo árvore, existe a ideia de árvore na cabeça de vocês, mas não é a árvore em si, percebe? Então, a gente tem uma ideia do que seja a árvore. Então, o signo é justamente a junção dessa ideia com aquilo que é possível de significar essa ideia. Aquilo que é possível de significar uma ideia. O que é
Aí aqui a gente coloca ou a palavra, que está relacionado com a escrita, ou então é justamente a imagem acústica. Eu falo caneta e vem a imagem da caneta. Mas não é a caneta em si que está sendo significada, mas é a representação, né? É a ideia, é a simbólica. Por isso que a gente fala que a língua ela é simbólica, de fato é, né? Eu falo caneta e não é a caneta em si, mas é o símbolo da caneta, é a ideia da caneta. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica, a imagem acústica, impressão psíquica. Não é somente o som, mas juntamente com ele esse imprint, essa impressão psíquica do som. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Tal imagem é sensorial, e se chegamos a chamá-la material, é somente nesse sentido, e por oposição a outro termo da associação. Aqui está próximo da noção de valor, a gente vai falar no fim da aula. E se chegamos a chamá-la material, é somente nesse sentido. Por que material? Porque o signo, ele dá materialidade à língua, ele tira essa noção de abstrato para dar a possibilidade de se materializar. Como é que eu vou acessar a língua? Pela fala. Então, a gente tem a capacidade de materializar esse algo que a gente deseja significar. Por exemplo, quando eu falo garrafa, eu estou olhando para a garrafa, pensando na garrafa, mas para vocês saberem que eu estou olhando para a garrafa, pensando na garrafa, eu tenho que falar garrafa. Percebe? Então, eu dou materialidade para isso que eu estou pensando. Então, eu estou pensando em algo aqui que vocês não têm acesso. Como é que eu vou dar materialidade para esse algo que eu estou pensando? Quando eu falo, ele produz um signo. Por exemplo, aqui estou olhando para uma xícara. Então, eu falo xícara, e aí isso vai dar materialidade para aquilo que eu estou pensando. Então, o signo ele tem essa capacidade de materializar. O esclarecimento sobre o aspecto não material, ainda que concreto, da imagem acústica, é muito importante. O esclarecimento sobre o aspecto não material, ainda que concreto, então, eu falo caneta, e isso vai produzir a ideia da caneta, isso vai dar materialidade, mas não é a caneta em si. Quando eu falo caneta, não é a caneta em si, é a representação, a ideia da caneta. Nossa, é muito. Eu sei, gente, que tem uma pegadinha complexa, mas vocês vão ler o texto, vão rever esse vídeo e a coisa vai se formalizando na cabeça de vocês. Vou repetir. Então, o signo, ele dá materialidade para aquilo que eu estou pensando, porém, ele, quando eu falo xícara, não é a coisa em si, mas é a ideia da coisa. Se a palavra fosse a coisa em si, se eu falasse, eu sempre uso essa doença porque ela é chocante, né? Se eu falasse câncer, então eu poderia adquirir o câncer, porque daí é a coisa em si, entende? Mas a língua, ela não tem essa capacidade de transformar essa ideia na coisa, não é a representação da coisa, mas a coisa é isso aqui. Agora, como é que eu represento isso aqui? Dizendo caneta. Como é que eu significo isso? Dizendo caneta. Ok? Então, o esclarecimento sobre o aspecto não material, ainda que concreto, da imagem acústica, é muito importante. Deixa eu voltar aqui que eu acho que ele desligou, porque eu fiquei muito tempo sem voltar. Então, vou ficar voltando aqui em vocês. Pronto. O esclarecimento sobre o aspecto não material, ainda que concreto, da imagem acústica, é muito importante e articula a distinção entre fonética, som material, e a fonologia. Então, o Saussure faz essa comparação porque a fonética, ela vai representar de fato o som material, né? Vai criar uma representação para o som da língua. E a fonologia já é a ciência da imagem acústica. Então, vai olhar aquela imagem acústica e vai ver em que medida um fonema se distingue do outro, em que posição aquele fonema pode produzir sentido. Saussure faz do signo uma unidade psíquica. E é de fato, o signo é uma unidade psíquica. Então, eu vou falar aqui o signo xícara e vai produzir uma unidade psíquica no cérebro de vocês. O signo, ele tem alguns princípios.
O da arbitrariedade, que vocês já estão carecas de saber o que é a arbitrariedade do signo, é o fato daquela noção de convencionalismo lá, de que o nome não está grudado com a coisa. O nome não está grudado com a coisa. O signo, ele não contém a essência da coisa. Quando eu falo caneta, é a ideia da caneta, mas não é a caneta em si, não é isso aqui. É a ideia disso daqui. Ok? Imutabilidade. A incapacidade que eu sozinha tenho de mudar alguma coisa na língua. Nós não conseguimos mudar algo sozinho na língua. A língua tem um caráter que é social, existe na cabeça de todos os falantes. Ok? O outro princípio é o caráter linear do significante. Olha só que interessante, né? Então, esqueci de mencionar isso aqui, ó. Signo, ele é igual ao conceito e imagem acústica, né? A junção do conceito e da imagem acústica. Mais para frente, o Saussure vai dizer que o conceito é o significado e a imagem acústica é o significante. O que é o significante? Aquilo que possibilita um significado. Então, a imagem acústica de árvore proporciona que eu compreenda o significado árvore. Então, quando eu falo árvore, isso vai proporcionar um significado no cérebro de vocês. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Caráter linear do significante. É o significante que proporciona um significado. Ou é a palavra escrita, ou o signo. É aquilo que proporciona um significado. E o significante, ele se dá numa linearidade. Eu não falo uma palavra em cima da outra, eu falo uma na frente da outra, como uma linha. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui no slide mesmo, ó. O esclarecimento sobre o aspecto não material. Então, o na frente esclarecimento, na frente sobre, na frente o. Então, existe um caráter linear na língua que se dá no significante, aquilo que é passível de significar. Próxima dicotomia é sincronia e diacronia. Então, essa dicotomia, ela é responsável pelo corte epistemológico que o Saussure faz na linguística, porque a linguística deixa de estudar diacronicamente, ou seja, ao longo da história, buscando a origem de uma língua, buscando como aquilo se inscreveu ao longo da história, e passa a olhar para a língua de forma recortada. Essa metáfora do xadrez que ele traz aqui para a gente refletir é fenomenal. Vou ler. Numa partida de xadrez, qualquer posição dada tem como característica singular estar libertada de seus antecedentes. É totalmente indiferente que se tenha chegado a ela por um caminho ou outro. O que acompanhou toda a partida não tem a menor vantagem sobre o curioso que vem espiar o estado do jogo no momento crítico. Para descrever a posição, é perfeitamente inútil recordar o que ocorreu 10 segundos atrás. Então, olha só, você está lá jogando xadrez, a pessoa está lá jogando xadrez, e você precisa descrever a atual situação do jogo. Descrever a atual situação do jogo, a foto do jogo. Para você descrever a foto do jogo, foda-se o movimento que foi feito antes. Então, não interessa